Meus amigos, muito boa noite. Eu sou Orson Peter Carrara. Com imensa alegria, estou falando de Matão, São Paulo. Estou próximo aí de vocês, de São Carlos, usando a página do Facebook da Casa Espírita Pequeninos de Jesus. Está aniversariando hoje, dia 19 de abril de 2020. São 3 anos de funcionamento desta entidade, dessa instituição que tantos exemplos de perseverança, de fidelidade, de trabalho com alegria tem nos trazido ao coração. E eu vivi a felicidade de fazer a palestra de inauguração da casa há 3 anos. Então, é para todos nós motivo de imensa honra, de imensa alegria, de muita gratidão termos a oportunidade desta noite, no ano de 2020, no aniversário da casa de 3 anos, poder participar desse instante de fraternidade, participar deste momento de alegria e de muita gratidão a Deus, aos benfeitores espirituais que atuam nesta modelar instituição que nos irmana pelo coração. Eu quero aqui cumprimentar a todos os integrantes da casa. Eu já estive aí várias vezes. Quero cumprimentar o nosso Ricardinho, a esposa Paula, os filhos, os demais amigos. Eu conheci Ricardinho ainda nos tempos de Dourado e foi com muita alegria, né, que lá em Dourado o conheci. Depois ele mudou-se para São Carlos e nós guardamos esses laços de amizade. E nós nutrimos pelo casal imensa admiração, pelo desprendimento, pela alegria, pelo trabalho continuado. Então eu aqui compareço como devedor dos exemplos de vocês, como devedor da existência da casa, para com a casa, considerando todo o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos com perseverança, com imensa fé no trabalho do Cristo e seus trabalhadores, para que a casa funcione, leve adiante o conhecimento, para que a casa efetue as suas atividades com o discernimento e o bom senso recomendados pelo conhecimento espírita. É uma noite de imensas alegrias, é uma noite de gratidão, é uma noite de cumprimentos, é uma noite que enche o nosso coração de uma satisfação imensa. E nós fomos convidados pela bondade dos amigos para fazer a palestra nesta noite de aniversário. E antes de abordarmos o nosso tema, que foi divulgado, Tormentos Voluntários, página preciosa que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos convidar a vocês todos que elevemos o nosso pensamento a Deus para a nossa prece. Uma noite como hoje, de aniversário da casa, que traz a lembrança de seus diretores, muitas recordações das lutas para chegarem neste ponto que estão hoje, com as atividades em pleno funcionamento. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pensar na grandeza, bondade, presença do Criador e daqueles que, já identificados com os propósitos da vida, se transformaram ou conduziram o casal no trabalho que toca os nossos corações, inclusive com a fundação e funcionamento desta casa que completa 3 anos. Ela é a caçulinha de São Carlos, mas é a casa que aí está trabalhando. E nós queremos pedir a Jesus proteção e amparo aos corações amigos, para que prossigam trabalhando e encontrem na prece e no trabalho os recursos valiosos para a continuidade, para o enfrentamento dos desafios naturais da nossa condição humana. Deus abençoe os seus diretores, os seus frequentadores, os seus trabalhadores. 3 anos parece pouco, mas significa muito ao coração de todos nós. 3 anos passam num instante, todavia, significam o resultado do esforço perseverado,
do esforço continuado. Por isso, rogamos a Deus que nos abençoe nesta noite, que nos dá a oportunidade deste contato, que Deus nos ampare a todos. Que assim seja. Meus amigos, meus belíssimos amigos e companheiros amados da casa Pequeninos de Jesus em São Carlos, que satisfação dirigir-me a vocês nesta noite especial. Para vocês, para mim, para nós, é uma noite especial. Toda vez que o nosso coração se volta para o funcionamento de uma casa espírita, seja ela pequena, seja ela de grande porte, seja ela dotada de muitos recursos ou não, seja ela localizada no centro da cidade, nos bairros da periferia, isso não importa. O que importa é que ali está instalado um posto de trabalho em favor da felicidade humana, em favor da harmonia do coração, em favor do socorro ao semelhante, que pode estar encarnado, vivendo os desafios próprios de uma vida humana neste planeta ainda de dificuldades. Pode ser a dificuldade financeira, pode ser a dificuldade da fome, da subsistência, da sobrevivência, pode ser a dificuldade do desemprego, pode ser também a dificuldade da angústia íntima, da solidão, do desespero por variadas causas. Pode ser também a dificuldade do desemprego, do relacionamento conjugal, pode ser a dificuldade dos relacionamentos profissionais. São muitas as dificuldades que todos trazemos. Elas se estendem por uma infinidade de situações, desde as enfermidades físicas, as deficiências do organismo humano, até outras dificuldades que escapam aos nossos olhos, mas nem por isso deixam de ser reais. As dificuldades obsessivas, as dificuldades dos relacionamentos conflituosos entre aqueles que estão encarnados e aqueles que estão desencarnados. Relacionamentos que, por causas que aparentemente nos parecem totalmente desconexas, prendem-se a razões que nos escapam a uma análise superficial. Muitas vezes se prendem ao passado. Muitas vezes se prendem a equívocos, a vínculos, verdadeiras algemas que se estabelecem entre as criaturas. Sejam por ambições, sejam por vinganças, sejam por apegos, são muitas as razões que infelicitam a criatura humana. Por isso vamos encontrar lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta 920 e seguintes, os questionamentos de Allan Kardec sobre a felicidade, onde os Espíritos vão responder que a felicidade neste mundo completa não existe, porque habitamos um planeta ainda moralmente medíocre, materialmente com grandes progressos na tecnologia que nos permite, no conforto da casa, à distância, fazer uma palestra e ser transmitida em tempo real para que outras pessoas, igualmente em suas casas, possamos juntos compartilhar essas ideias. O progresso material é notável, mas moralmente trazemos dentro de nós imperfeições morais que nos fazem infelizes. Então, os Espíritos vão indicar que cabe ao ser humano, cabe ao homem, ao ser humano, atenuar as suas dificuldades através do conhecimento, através da prática do bem e construir ou alcançar uma felicidade relativa, também possível na vida sobre a Terra. Este raciocínio da felicidade relativa que podemos viver, que podemos construir, levou-nos ou leva-nos à lembrança do item Tormentos Voluntários, que é o tema da palestra, constante do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado no dia 15 de abril, há poucos dias passados, nós nos lembramos com gratidão desta data histórica, 15 de abril,
quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, no distante ano de 1864. Ainda na data de ontem, 18 de abril, igualmente comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos, lá em 1857. Essas obras que se entrelaçam, essas obras que apresentam o genuíno pensamento espírita. E neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo mais longo da obra, Bem-aventurados os aflitos, aquele capítulo que é sempre citado, sempre comentado, da obra em referência desta incomparável obra que conforta o coração, que nos ajuda a entender a vida e seus desdobramentos, suas dificuldades. Nesse capítulo 5, com o título, como dissemos, Bem-aventurados os aflitos, como fez nos demais capítulos, Allan Kardec utilizou-se das máximas morais de Jesus para titular os capítulos. Uma rápida lembrança do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos lembrar dos títulos de cada capítulo. O sede perfeitos, o perdoai, o honrai e por aí vai. São muitos capítulos indicando também as bem-aventuranças. E esse quinto capítulo, aliás, exatamente esse quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos, vai se referir às aflições humanas. Naturalmente que a bem-aventurança, significando alegria, significa aquele que vive as aflições próprias da sua condição, tirando lições dessas aflições, sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento, sem rebeldia, mas utilizando-se desses ensinamentos para construir essa felicidade relativa que é possível viver. E nesse capítulo 5, nós vamos encontrar entre aquela variedade de subtítulos que vocês conhecem, que está à nossa disposição nesta incomparável obra, ao subtítulo Tormentos Voluntários. Bom, a palavra tormento, ela lembra naturalmente uma tormenta. Tormenta nos remete a uma tempestade, nos remete a uma grande chuva com ventos fortes, com grande quantidade de água violentamente arremessadas contra a crosta terrestre, derrubando árvores, fazendo várias situações de emergência, de destruição, de destelhamento de casas, ou podemos nos referir também às ressacas marítimas, quando temos uma tormenta. A palavra tormenta não se refere naturalmente apenas, ou a palavra tormento não se refere apenas à questão física, ao nos referir à ressaca, ou à chuva, ou à tempestade. Mas existem também os tormentos íntimos, né? Os tormentos decorrentes dos arrependimentos, dos remorsos, das preocupações, das angústias, que são causas de tormento. Um boleto a vencer, por exemplo, em que você está sem condições de pagar, está sem recursos financeiros, acaba se tornando um tormento. Uma disputa judicial, uma discussão severa entre duas pessoas pode se transformar igualmente num tormento. Ninguém quer viver um tormento. Todos nós desejamos viver com harmonia e tranquilidade. Mas a vida apresenta seus tormentos, decorrentes muitas vezes das nossas próprias ações, das nossas rebeldias, da nossa insubordinação, da nossa falta de percepção quanto aos reais objetivos da vida e às situações embaraçosas que nos proporcionam progresso, não é mesmo? Só que no caso do capítulo 5, Allan Kardec adjetivou o tormento. Ele está no plural, tormentos. E acrescentou um adjetivo, tormentos voluntários. Poderia colocar tormentos compulsórios, por exemplo. Poderia colocar tormentos ocasionais, tormentos físicos, tormentos morais, tormentos profissionais, tormentos de relacionamento. Mas é engraçado, é interessante pensar nisso. Ele colocou tormentos voluntários.
Bom, a palavra voluntário, bastante conhecida, é muito usada para nos referirmos às iniciativas, para nos referirmos às iniciativas que temos de nos colocar à disposição voluntariamente. Quer dizer, sem qualquer vantagem, sem qualquer ganho, apenas com o intuito de ajudar alguém, de fazer frente a alguma iniciativa solidária, humanitária, que possa trazer benefício para alguém. Então, nós vamos oferecer o nosso tempo, os nossos possíveis recursos que possamos colocar à disposição, a doação de algum conhecimento, das experiências que temos, doamos voluntariamente, como normalmente acontece quando precisa-se de voluntários, doamos uma roupa, um agasalho, um remédio, um prato de comida, doamos sangue voluntariamente, não é mesmo? Aliás, está havendo uma grande necessidade de doação de sangue, né? Os hospitais têm feito essas solicitações. Então, voluntários, como agora na pandemia, muita gente está se voluntariando para ajudar, várias campanhas estão sendo efetivadas para arrecadar alimentos, para socorrer as necessidades materiais de muitas famílias vítimas do desemprego, que está campeando bastante por esses tempos. Né? Então, a palavra voluntário é uma iniciativa da própria pessoa, que nos colocamos à disposição para fortalecer uma causa, para ajudar alguém, para contribuir de forma positiva e construtiva em favor da felicidade de alguém. Então, parece contraditória a expressão tormentos voluntários, uma vez que tormento ninguém quer viver. E voluntário é algo que você se entrega espontaneamente. Como é que pode? É aí que nós vamos entender a velha questão. Porque o espírito que assinou a mensagem, esta mensagem que foi selecionada por Allan Kardec, foi Fenelon. É uma mensagem de 1860. E dada a importância e a expressão desta importante mensagem constante do Evangelho segundo o Espiritismo, eu me permito ler parcialmente alguns trechos, não vou ficar lendo aqui, se torna antididático e cansativo, né? Mesmo porque vocês conhecem a mensagem, mas nós quisemos extrair fundamentos importantes para uma outra mensagem que traremos depois, que se liga, que se conecta perfeitamente com esta extração do Evangelho segundo o Espiritismo e, ao mesmo tempo, se conecta com a época que estamos vivendo. Então, o Espírito vai dizer que vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge, porque felicidade sem mescla, felicidade sem mancha, felicidade completa não se encontra na Terra. Claro, perfeita consonância com a questão 920 do Livro dos Espíritos. Os Espíritos disseram que a felicidade completa não existe sobre a Terra. Um mundo de dificuldades, não é mesmo? Entretanto, prossegue. Malgrado as dificuldades que formam o cortejo inevitável da vida humana, da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Relativa. Como também indicaram, ou indica, a questão 920. Se não procurasse a felicidade nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas dificuldades, isso é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prefácio, um prelibar dos gozos celestes. Será que temos condição de imaginar o que seria um gozo celeste? Será que temos condições de tentar entender o que é a felicidade de um espírito puro? Não temos. Não vivemos essa experiência ainda. O único espírito puro que temos conhecimento que esteve na Terra foi Jesus.
sabemos das manifestações dele de amor e ternura e carinho e amparo aos seres humanos que somos todos nós, através das anotações dos evangelhos, através dos seus ensinos, do socorro que ele fez a tantas criaturas que o buscavam. Mas o que ele sente por dentro, apesar de tudo que ofereceu a nós, nós não temos condições de alcançar. Não chegamos lá ainda. A nossa história até aqui é uma história de lutas e percalços, é uma luta de imperfeições aonde permanecemos ainda. Então não temos como. E o Espírito Fenelon vai dizer que os gozos da alma, que antecipam de alguma forma os gozos celestes, que são imperecíveis. Ao invés de procurar a paz do coração, e ele qualifica a paz do coração como a única felicidade real neste mundo. Esta expressão, ela deve merecer a nossa maior atenção. A paz do coração, que pode ser semelhante à paz de consciência, é a única felicidade real neste mundo. Pensemos na extensão desta afirmativa, que a paz de coração, a paz interior, a paz de consciência é a única felicidade real neste mundo. Mas normalmente nos mostramos ávidos de tudo que nos agita e nos turba e nos causa tormentos. E o fazemos voluntariamente. Porque muitas aflições poderiam ser evitadas. Muitas causas de sofrimentos poderíamos contornar, poderíamos evitar, não fosse a nossa rebeldia, não fosse a nossa teimosia, que nos coloca no mesmo caminho. E ele vai trazer no segundo parágrafo os prejuízos do ciúme e da inveja. Porque o ciúme e a inveja, sendo duas imperfeições morais, que muitos de nós carregamos ainda interiormente, o ciúme e a inveja são roedores da felicidade. Aquele que tem ciúme, aquele que tem inveja, e claro que as duas palavras abrem a nossa perspectiva de reflexão, infinitas situações. Pode ter ciúme conjugal, pode ter ciúme de coisas, pode ter ciúme de cargos, pode ter ciúme de destaques, como se pode ter inveja de posição, pode ter inveja de bens, de patrimônios. Ciúme e inveja ainda imperam nos nossos relacionamentos. Mas são duas tolices. Porque ao fazer comparações com outras pessoas que possuem mais, há pessoas que se destacam em diferentes áreas, nós estamos violentando a nós mesmos e criando tormentos voluntários que poderiam não existir, aflições desnecessárias. Ciúme e inveja são duas tolices e não levam a nada. Ciúme do quê? De quem? Para quê? Tem ciúme da namorada, tem ciúme do esposo. Nós não somos donos uns dos outros. Apesar de mantermos vínculos durante um certo tempo de relacionamento familiar, algum relacionamento afetivo, cada criatura é uma criatura por si mesma. Ninguém está preso a ninguém. Ninguém está definitivamente ligado a ninguém. Cada um está vivendo a sua própria experiência e trocando experiências com outros seres, na condição de pais e filhos, de cônjuges, de namorados, de patrão empregado, de irmãos e etc. Mas a ocorrência desse sentimento de ciúme e inveja é uma ocorrência tola, porque tanto no ciúme quanto na inveja, nós julgamos precipitadamente. Nós julgamos
sem conhecimento integral do contexto. Porque aquela pessoa que se destaca em qualquer área, profissional, social, financeira, trabalhista, são muitas as áreas de atuação humana. Aquela pessoa que está em destaque, que vai causar esse sentimento de aflição, de inveja, de ciúme, nós não sabemos o contexto que a fez hoje desfrutar daquela posição que nos incomoda. E a pessoa que está invejosa, que está ciumenta, ela afeta a sua própria saúde. Ela não dorme com tranquilidade. Ela não se alimenta bem, porque todas as suas situações, todas as suas atenções, as suas preocupações estão voltadas para aquela tentativa de controlar a outra pessoa quando tem ciúme, ou de o sentimento de posse da outra pessoa. O que tem gerado esses quadros tristes de feminicídio tão em voga na atualidade, não é mesmo? E o que não dizer da inveja, então? A inveja da posição social, do emprego do outro, do carro do outro, da casa do outro. Cada pessoa está no lugar que deveria estar e que conquistou por vários fatores ou por tarefas a executar. Então a inveja e os ciúmes são protagonistas de sofrimentos que não precisavam existir. E nós alimentamos isso, cultivamos essa inveja, nos sentimos ofendidos, nos sentimos desprezados, nos sentimos diminuídos, criando situações aflitivas em nós mesmos, que se tornam tormentos, tormentos de posse, tormentos de controle, tormentos de querer ter, ao invés de querer ser, não é mesmo? Levando a aflições que causam muito sofrimento e se transforma num verdadeiro tormento. As bem-aventuranças, as aflições, são para as criaturas que enfrentam dores variadas na área física, ou na área moral, ou na área das necessidades todas que aí estão, sem revolta, procurando tirar lições, confiando, aceitando, resignando-se e ao mesmo tempo atuando através de uma fé ativa. Não é a fé que aguarda, é a fé que age, não é mesmo? Então a lição de Fenelon, ela é muito bonita, muito profunda, a nos alertar para este detalhe voluntário de nossa parte. Porque somos nós que aceitamos sentir ciúme. Somos nós que aceitamos sentir inveja. Mas a abordagem sobre esses tormentos voluntários não fica restrito à inveja e ao ciúme. Ela se deu em virtude de uma lição que nos chamou muita atenção, que está nesse livro aqui. Vigiai e orai. De irmão José, é um livro de bolso, pequeno. As mensagens são curtinhas, são bem curtinhas as mensagens. São textos curtos, capítulos curtos, compactos. E numa semana anterior, acho que há 2 semanas aproximadamente, na reunião do Evangelho no Lar, nós nos deparamos com uma lição preciosa aqui. Essa lição, ela se conecta perfeitamente com a questão 920 do Livro dos Espíritos, já citado no início da nossa abordagem, sobre a felicidade, se podemos desfrutar de felicidade completa sobre a Terra, quando os Espíritos disseram que não, pois que a felicidade não se encontra completa nesse planeta, mas que nós temos condições e dever de conquistar e construir a felicidade relativa que se pode alcançar num planeta como o nosso. E também diretamente ligada com os tormentos voluntários, que eu não li na íntegra. Eu li o primeiro parágrafo, comentei o segundo, são 3 parágrafos, me parece bem curta a lição, 3 ou 4 parágrafos no máximo. Eu quero até sugerir a vocês, ao chegarem em casa. Aliás, outro dia eu falei isso numa live e a pessoa falou, mas não vão chegar em casa, eles estão em casa, né? Porque nós estamos todos em casa. É o hábito, nós não vamos
para casa. Nós estamos em casa, as reuniões públicas estão suspensas, então nós estamos em casa. Então, depois da live, depois da transmissão online, na hora de dormir, por exemplo, os que desejarem, eu quero sugerir que vocês leiam os tormentos voluntários lá no capítulo 5 para ampliarmos essa reflexão e esse entendimento. Então, o tormentos voluntários, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a questão 920 e seguintes do Livro dos Espíritos, se conectam de uma forma tão impressionante a essa lição do irmão José. Irmão José escreve lições maravilhosas em textos compactos, mensagens curtas, como estamos habituados com Emmanuel, né, que escreve também lições belíssimas em trechos curtos. E essa lição se chama Complicam Voluntariamente. Não se espantem, porque conforme eu for lendo a mensagem, que é curtinha, todos nós aqui vamos nos enquadrar de alguma forma, porque todos nós vivemos isso. E a gente nem percebe. Complicam voluntariamente. Vejam só. Ele começa a mensagem assim: são muitos os que complicam voluntariamente a existência. Vocês vão ver que a gente vai se enquadrar aí em alguns. Feliz daquele que já superou tudo isso. Mas muitas criaturas se complicam por iniciativa própria, sem que isso signifique em absoluto coisas do passado. Não, são coisas de agora mesmo. Porque quando se fala de transtornos, quando se fala de tormentos, quando se fala de coisas difíceis de atravessar, nós temos a leviandade de dizer que tudo é do passado. Não é, não. Muita coisa é do presente. Muita coisa é de descuido de agora. Claro que existem situações do passado. Todos nós trazemos mazelas a serem dilapidadas ou lapidadas. Mas muitas situações são decorrentes de descuidos de agora. Então vamos supor, se você escorrega numa escada e cai, aquele tombo, né, que você esborracha lá embaixo, não vamos cometer a leviandade que um espírito obsessor deu um tropeção em nós. Pode ser que foi descuido nosso. Nem podemos quebrar um braço, quebrar uma perna. Agora, afinal de contas, o espírito pode provocar um acidente? Pode, claro que pode. Mas na maioria dos casos, foi falta de cuidado nosso, foi invigilância, foi distração. Agora, um espírito, na provocação de um acidente, não é como a gente pensa que ele vai lá e passa a perna na gente. Nós comentávamos hoje, durante a tarde, quando fizemos a entrevista com o Edivaldo Almeida, nós falamos sobre tecnologia e espiritismo. Para falar sobre as facilidades tecnológicas em favor da divulgação, considerando a grandeza e qualidade do conteúdo espírita em favor da humanidade. E todos nós já desfrutamos dessas ferramentas, né? Há muito tempo já usamos essa extraordinária ferramenta que é o WhatsApp. Usamos os e-mails, usamos todas essas ferramentas. Tudo isso que nós estamos usando já existia antes da pandemia, mas a pandemia fez explodir o uso desses recursos. Porque estamos todos confinados, é necessário isolamento, não é? Nós estamos fazendo a conversa, entrevistando o Edivaldo à distância, uma live, ele na casa dele, eu na minha casa. Estava exatamente nesse lugar onde estou. E de repente houve uma falha no som do Edivaldo. A gente ouvia ele. E os internautas também o ouviam. Mas ele não nos ouvia. E depois nós tivemos a feliz ideia de ligar para ele. Então ficamos conversando por telefone, por WhatsApp ali, porque nós ouvíamos ele, mas ele não nos ouvia. Então foi uma ocorrência muito interessante, porque consideramos na hora ali que aquilo foi uma experiência prática ao vivo. Depois ficamos a considerar, né? Os espíritos podem interferir nesses mecanismos? Podem. Podem ocasionar isso? Podem. Forças contrárias agem para impedir que o progresso se efetue.
Estamos cercados de companheiros amigos, mas também de companheiros interessados que a Terra não progrida. Estamos irmanados por irmãos nossos ainda seduzidos por muitas paixões. Não é difícil analisar isso, nós estamos vendo o que está acontecendo no governo. Nós estamos vendo aí que a vergonha nacional continua, há muito tempo já vem vindo, não é deste governo, mas vem vindo de vários governos ao longo dos anos, e ao invés do entendimento da união para o bem comum, disputam interesses partidários, interesses pessoais, etc. Não vem ao caso. Mas é que a Terra ainda é moralmente medíocre. Então, são espíritos que estão encarnados ou desencarnados que fomentam essas discórdias, que fomentam essas coisas. Então, por exemplo, se você tem um embaraço, você vai sair, o carro não pega, o motor do portão não abre, o portão eletrônico, são forças contrárias. Pode acontecer. Mas não vamos imaginar que é um espírito de um mecânico que vai mexer no seu carro lá para fazer ele não funcionar. Ou vai um espírito mexer no motor do portão para não funcionar. É que há forças que nos envolvem, forças fluídicas que nos envolvem, captadas pela nossa própria postura, pelo nosso comportamento, que influem positiva e negativamente. Às vezes um atraso para sair, o carro não pega, o portão não abre, às vezes é para evitar um acidente. Fruto da ação benfeitora dos espíritos protetores. Mas também pode ocorrer uma situação dessa provocada por um espírito contrário àquilo que a sua dedicação a uma causa. Pode acontecer. Então, muitas vezes, essas interferências espirituais ocasionam situações desconcertantes, reais, facilitadoras ou cheias de dificuldade para atrapalhar ou para facilitar. Então, no caso de hoje, por exemplo, em que houve uma ocorrência, uma interferência, possivelmente pode ter sido uma coisa meramente física dos equipamentos, mas poderia ter havido uma interferência espiritual? Poderia. E era força contrária? Poderia também. Mas também a nossa preocupação em oferecer, em estimular os companheiros a utilizarem as ferramentas virtuais para a divulgação do espiritismo, para despertar muitas criaturas que não têm conexão com esses assuntos, porque a virtualidade leva o espiritismo para lugares onde talvez aqueles não tivessem contato, porque na intimidade da tua casa a pessoa vai pesquisar, vai acompanhar palestras, vai poder debater. Então, pode ser uma ocorrência que provocou isso para provocar uma situação de dificuldade tecnológica ao vivo, como ocorreu. Pode ser uma ação benfeitora para mostrar, para dar uma ocorrência prática do que é a tecnologia, como também pode ser uma interferência negativa depois reparada imediatamente pelas forças positivas que operam a vida. Porque estamos cercados por espíritos de várias categorias. E essas interferências, muitas vezes positivas ou negativas, ou ambas, são fruto de nossa condição de criaturas imperfeitas, de criaturas ainda em luta. Mas nem tudo devemos dizer, não podemos generalizar que tudo se deve à interferência contrária. Não, às vezes os espíritos permitem essas ocorrências, como eu considero que foi o que ocorreu já tarde, permitem para uma experiência prática, progressista, como se deu em seguida. Então, como o acidente da escada, as forças protetoras estão sempre nos protegendo. Aqueles que perseveram no bem estão sempre amparados. E as forças que nos envolvem, justamente pela sintonia com o bem, protegem. Como hoje, aniversariando a Casa Pequeninos de Jesus, esses anos todos de atuação na cidade de São Carlos, e os anteriores que precederam a sua fundação, criaram uma atmosfera protetora para a atividade da casa e seus integrantes. Toda vinculação ao bem traz proteção. Toda vinculação do bem nos protege contra possíveis acidentes, possíveis circunstâncias adversas. Mas muitas circunstâncias adversas são fruto do nosso descuido. Vejam só.
ele diz, né, que são muitos os que complicam voluntariamente a existência. Vamos nos lembrar lá dos tormentos voluntários, da questão 920, etc. São pessoas que tomam decisões precipitadas. Quantos de nós não tomamos decisões precipitadas e depois nos arrependemos? Decisões tomadas no ímpeto das paixões, no calor da emoção, e depois nos arrependemos com frutos amargos, né? Colhendo colheitas amargas e aflitivas que poderiam ter sido evitadas se a decisão não houvesse sido precipitada. Falam além do devido. Quantos de nós não falamos além do que deveria ser falado, em termos de maledicência, de revolta, de acusação? Depois de falou, está falado. Todos nós passamos por isso. Quem de nós poderá levantar a mão e falar, não, eu nunca falei além do devido? A gente fala. E a gente deveria pensar antes de falar, né? E o falar além do devido pode gerar tormentos voluntários. Às vezes uma fala inadequada pode gerar uma tragédia, pode gerar uma separação, pode gerar uma série de situações. Bebem em excesso. Beber já não é bom, prejudica a saúde, já sabemos disso. O que dizer beber em excesso, então? Quantos acidentes de trânsito não são causados por bebidas em excesso? Mesmo com toda a legislação pertinente, séria, procurando coibir, são muitas as pessoas que se complicam voluntariamente por cada bebida. Dirigem em alta velocidade, todos nós presenciamos abusos de velocidade. Todo dia, ultrapassagens proibidas, tentativas de passar no sinal vermelho, dirigem em alta velocidade, ultrapassando a velocidade das estradas, complicam-se voluntariamente, seja através das multas, dos radares, seja através de possíveis acidentes com o próprio carro, com acidentes consigo mesmo, ou atropelamento de terceiros, ou prejuízos materiais de multa ou mortes por causa da alta velocidade, complicam a vida. Nós temos visto casos um atrás do outro de pessoas que no momento de alta de emoção revoltada, de sedução por paixões variadas, no calor da emoção, depois de terem dirigido em alta velocidade, em perseguições absurdas, em fugas da polícia, batem o carro, se complicam, se quebram, se tornam paraplégicos. Estava no programa da reencarnação isso? Não estava, não. São complicações, aflições, tormentos voluntários de agora, provocados pelo descuido. Praticam a invigilância. Quantos de nós estamos todos enquadrados aí? Somos invigilantes de tantas formas variadas, não é mesmo? Avançam sinais de advertência. E claro que sinais de advertência não é só sinal de trânsito. Quantos sinais do comer em excesso, provocando diarreias, dores de estômago, mal-estar, humilham as pessoas e se complicam voluntariamente. Criam para si próprios processos judiciais de danos morais por humilhações impostas voluntariamente. Não precisariam fazer isso. E criam tormentos que se seguem em consequência. Não são previdentes. Gasta mais do que tem. Não tem controle orçamentário. Não tem medidas para comprar, para gastar. Não são previdentes, não guardam, não economizam, depois falta, faz falta. Não é brincadeira a questão orçamentária, financeira, deve merecer nossa atenção. Nós precisamos saber administrar os nossos recursos, porque a falta de previdência pode causar aflições, demonta lá adiante. Temos que gastar o que podemos, de acordo com as possibilidades, numa linguagem vulgar, numa comparação popular, não dar o pulo maior que a perna. Né? Então, isso, diz o Espírito, irmão José, complicam-se voluntariamente. Esbanjam o que têm. Quantos exemplos de esbanjamento não temos? Quantas situações de esbanjamento não vemos? Não valorizam afetos. Criaturas ingratas que abandonam os pais,
que não valorizam os afetos, que desprezam a esposa, desprezam o marido, de várias razões, não valorizam afetos, não pensam na consequência de seus atos. Já aprendemos com a doutrina espírita que somos responsáveis por nós mesmos, pelos nossos atos. E o não pensar na consequência é uma complicação voluntária. Você não está nem aí, né? A gente não está nem aí, não se preocupa com nada e vai andando, vai vivendo ao sabor das circunstâncias, sem imaginar que a nossa imprudência, a nossa invigilância, a nossa negligência pode trazer complicações de variada ordem no futuro, quando a gente não observa prazos, quando a gente não dá importância a leis. Essa frase cabe bem nos dias atuais, né? A necessidade do isolamento social. Há vários debates em torno da questão, não estamos defendendo nenhum nem outro, porque ambos os lados são importantes, um impacto tremendo na economia, mas nós vemos pessoas se comportarem como se nada tivesse acontecendo. Não é o fato de contrair o vírus, é o fato de transmitir o vírus. Nós podemos estar com o vírus em nós, que encontrou resistência imunológica e não se desenvolveu, não apresentou nada. Mas a gente tem que pensar que a nossa irresponsabilidade e as determinações dos órgãos de saúde se deve ao fato de sermos nós os portadores de vírus. Não cuidam da saúde. Quantos de nós não somos distraídos com isso? Comida em excesso, dormir em excesso, dormir pouco, comer pouco, e por aí vai, né? Estes, no último parágrafo, do que lhes acontece, jamais poderão se queixar, a não ser de si mesmos. Veja que mensagem curta, simples, e retratando uma realidade onde nós nos enquadramos em alguns pontos. Mas isso não é ruim, isso é aprendizado. Isso é benéfico para a nossa economia espiritual, porque estamos refletindo nessa direção. Para a gente não se complicar tanto voluntariamente em coisas que não precisariam acontecer. Para não cometermos a leviandade de imputar a culpa às vidas passadas ou a espíritos obsessores. Às vezes, e na maioria das vezes, a culpa é nossa. Por descuidos, por negligência, por imprevidência. É verdade que existem a ação dos espíritos contrários, é verdade. Vivemos num mundo inferior, é verdade que existem causas passadas, é verdade. Muitos de nós estamos incluídos em expiações. Mas, por exemplo, as vítimas do coronavírus, nós não podemos cometer a leviandade doutrinária de dizer que todos que estão falecendo pelo coronavírus são pessoas que estão pagando coisas do passado. Não, não necessariamente. Existem os que estão em processo expiatório com a questão? Existem, claro. Mas existem também aqueles que estão em provas. Existem aqueles que estão por necessidade de algum aprendizado. Existem espíritos que se oferecem voluntariamente para passar pela situação, para algum aprendizado que julgam. Possam aprender ou até para facilitar as pesquisas da ciência em determinadas específicas situações. A doutrina tem uma visão muito ampla de tudo isso. A doutrina tem uma visão clara que nós precisamos estudar para viver a felicidade relativa que nos possa ser possível construir. Então, quando nós pensamos na história de um centro espírita, pequeninos, a casa Pequeninos de Jesus, até no nome já traz a humildade da não pretensão. Quantas pretensões descabidas não são causas de aflições, de tormentos voluntários ocasionados por propostas, por pretensões, por egos, por vaidades, etc. Mas quando nós encontramos uma casa acolhedora, cujo nome nos seduz, Pequeninos de Jesus,
referindo-se à luz do mundo, colocando em seu próprio nome a grandeza deste ser que ilumina a humanidade, que é o modelo e guia conforme anunciaram os Espíritos, que traz para todos nós a grandeza do Espírito que já alcançou a perfeição, ainda que relativa, e que veio ao mundo, poderia enviar mensageiros no seu lugar. Olha, vão lá, ensinam isso. E ele fez isso também. Enviou vários, mas fez questão de vir pessoalmente para nos ensinar a superar essas lições. Mas tudo isso é motivo de muita alegria para todos nós, são motivações intensas ao nosso coração. Não nos deve causar qualquer pessimismo ou tristeza ou desânimo as dificuldades. Elas existem para nos aprimorar. E quando vamos percebendo que muitas aflições e tormentos poderiam ser evitados, nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo. Amadurecemos com a dor, aprendemos com a experiência, desenvolvemos o nosso senso, o nosso discernimento, o nosso bom senso, justamente com essas adversidades. Esta pandemia trouxe algo diferente para todos nós. Estamos aprendendo com essa nova experiência e vamos tirar muitas lições dela. Não sabemos ainda como vai ser o desdobramento de tudo isso, mas o fato maior é que estamos tirando aprendizados de tudo isso. Estamos sentindo saudade de nos abraçarmos, estamos sentindo vontade de convivermos uns com os outros, estamos aprendendo a valorizar a existência do outro, o quanto somos importantes, o quanto ao mesmo tempo nos ensinou o quanto somos frágeis e quanto precisamos uns dos outros. Nesta noite de aniversário, e naturalmente se estivéssemos presencialmente aí, né, Ricardinho, teríamos bolo aí, né? A gente sabe, teria bolo, é aniversário. E poderíamos nos abraçar, cumprimentar, conviver uns com os outros. Mas as circunstâncias nos impediram isso, de estarmos todos juntos presencialmente. Todavia, isso não significa motivo de desânimo, não significa nenhum motivo de paralisação. Pelo contrário, estamos todos motivados, felizes, agradecidos, porque mesmo um vírus invisível não nos impediu de, no bom sentido, gritar a emoção da existência e de continuidade de uma casa espírita, que significa um foco de luz em favor de todos, no quarteirão onde está, na cidade onde está, projeta de si mesma as luzes dos seus companheiros que labutam, que se esforçam, que se entregam, que buscam, que estão juntos, que se amam. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Esta frase gera um desdobramento tremendo, daria outra palestra. Não vou fazer ela não, porque é outra palestra. Mas, que coisa bonita. Lembrar um aniversário de fundação. Lembrar as lutas, mas colher os frutos das alegrias desse instante. Permitam-me dizer-lhes da minha alegria de estar aqui. Ainda que virtualmente vocês estão me vendo, cada um em sua casa, estamos todos recolhidos. Eu não estou vendo vocês, mas estou vendo as carinhas aqui nas fotos, aqui no lado dos comentários, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Que legal ver isso, é tão bonito, né? Tem muitos comentários que surgiram aqui na página que eu vou ver depois. Isso enche o nosso coração de alegria. Eu quero, pois, agradecer a vocês todos, agradecer ao Ricardinho, à Paula. O Ricardinho me passa áudios. Eu adoro ouvir a risada dele. A risada do Ricardinho traduz ternura, traduz emoção, traduz confiança em Deus. Os áudios do Ricardinho me alimentam a alma, Ricardinho. Guarde isso contigo, me passe sempre áudios, viu? Porque você me alimenta com a sua candura. E a nossa querida Paula, igualmente,
Todo mundo que vem aqui, Matão, e a gente consegue escalar para passar em São Carlos, eu não conto a história de vocês. Falei, aguardem. Depois se surpreendem e contam das emoções de terem conhecido vocês, de terem conhecido a ternura da casa acolhedora que é a Pequeninos de Jesus. É uma noite de alegria, é uma noite de festa. Não vamos criar tormentos voluntários com medo. Medo é um tormento voluntário. Não vamos criar tormento voluntário com a desesperança, nem tampouco com o desespero, com a angústia, com a aflição, com a dúvida. Não! Somos criaturas imensamente amadas, protegidas, amparadas. E essas providências em andamento são para sanear o planeta. Esse saneamento não se dá apenas em nível moral. Exercita o progresso da inteligência. E, igualmente, interfere nas estruturas da própria natureza, visando o progresso em andamento nestes ciclos da lei do progresso que envolve os planetas, no reino vegetal, no reino animal, no reino das bactérias, no reino dos vírus, igualmente organismos vivos, princípios espirituais, vidas, acompanhadas cuidadosamente por espíritos especialistas, irmãos nossos mais amadurecidos, que cuidam de cada aspecto da vida. Então, quando vemos a pandemia, não vamos pensar só no que estamos passando. Isolamento social, desemprego, falta de dinheiro. Sim, é real, isso existe. Os impactos são tremendos. Mas procuremos enxergar além das aparências da pandemia. Procuremos pensar nos desdobramentos do futuro, socialmente falando, nas modificações sociais benéficas que advirão dessa ocorrência. Mas também pensemos nas estruturas que a gente não vê, invisíveis aos nossos olhos, que também estão sofrendo um processo transformatório nos vírus, nas bactérias, no reino das plantas, no reino vegetal, no reino animal. Não sabemos quais são os desdobramentos nessas áreas. Sabem os espíritos que dirigem e coordenam e cuidam dessas áreas, como co-criadores com Deus, cumprindo a vontade divina. Nada acontece por acaso. Nada. Procuremos lá em O Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, para percebermos a grandeza desses aspectos que nos envolvem a vida. Como será daqui para frente? Não sabemos. Não dá para imaginar como vai ser. Não sabemos como vai ser a nova estrutura social. Não será mais a mesma. Há uma opinião concorde quanto a isso. Mas isso não importa. Sabe o que importa? Importa que somos filhos de Deus, imortais, capazes, capacitados, experientes, com mais uma bagagem e destinados a uma felicidade que nos aguarda. Aqui a felicidade é relativa. Mais adiante ela vai aumentar para tornar-se depois a felicidade completa, que não é ociosa, é ativa. O vírus também trabalha, está cumprindo uma função. Muitas vezes, os desajustes que provocam no pulmão, no sistema respiratório, está também promovendo mudanças para um novo organismo do futuro. Não sabemos dimensionar isso. Não temos condições de dimensionar isso. Para nós, no presente estágio, é uma doença. Mas sabemos nós os desígnios de Deus? Não sabemos. Para não nos atormentarmos voluntariamente, entreguemo-nos à sabedoria divina que tudo conduz, com amor e para a felicidade dos seus filhos. Integrados na casa pequenino de Jesus, continuemos a fazer nesta casa um núcleo de irradiação desta paz. Continuemos a compor neste reduto de estudo e trabalho um foco irradiador de esperança, de paz e alegria, com as preces, com as orientações, com os estudos, com a irradiação pessoal de cada integrante, que se pode irradiar para cada casa de São Carlos, para as igrejas, para as várias religiões da cidade, integrando-nos neste processo gigantesco de evolução. Por isso, meus amigos, 3 anos. Mas eu lhes diria, prossigam pelos próximos 300 anos, 3.000 anos,
Não temos condições de avaliar como estará o planeta daqui a 300 anos, não sabemos. Ou 3.000 anos, não sabemos. Porque nós passaremos. A casa possivelmente continuará. A doutrina espírita continuará. A doutrina espírita é síntese da lei divina, das leis divinas. Portanto, meu abraço a vocês. Minha gratidão por esta oportunidade. Meu abraço, minha gratidão pelas vibrações carinhosas que recebo e me permite essa fluência advinda da bondade dos espíritos amigos, através da bondade de vocês. Muito obrigado, meus amigos. Prossigamos com Jesus. Feliz aniversário, meus cumprimentos, muita paz para todos. Boa noite. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.